Graça e paz, queridos irmãos, queridos, eu estou de volta, onde eu quero falar aqui de salvação. Salvação para muitos é uma incógnita. Salvação para muitos é uma teoria da conspiração. Para muitas pessoas, salvação é um conto de fada. Por isso, muitas pessoas não levam a sério a palavra de Deus. Inclusive, a maioria que está dentro das igrejas, não estou aqui a generalizar, mas a maioria não tem levado a sério. Por isso eu vou fazer aqui um desafio aos pregadores. Repito, não vou generalizar, mas a maioria a pregar o que eu vou trazer aqui. Eu desafio quem tem coragem de falar sobre isso. Eu faço um desafio, inclusive, os pregadores da boca suja. Inclusive aqueles que vivem com o coração cheio de ódio, causando divisão entre os irmãos, contaminando os outros, brigando na rede social, usado pelo diabo, usado pelo cão, pelo capeta, e diz que é Deus que está usando. Eu faço um desafio a esses boca suja, a esses filhos do diabo disfarçados dizendo ser de Deus. Eu desafio, se tem coragem de pregar isso daqui. Romanos 16, a partir do versículo 17. Aliás, eu queria que você que vai ouvir essa mensagem, se você que vai ouvir essa mensagem, se você é alguém da verdade, espalhe esta mensagem. 16, 17, diz assim: rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões, escândalo e desacordo com a doutrina que aprendeste. Afastai-vos deles. Veja, rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões, escândalo em desacordo. Veja, aqueles que provocam divisões, escândalo, discordando da originalidade da palavra, discordando da verdade bíblica, discordando da realidade bíblica. No final do versículo diz: afastai-vos deles. Eu iniciei falando de salvação. Olhe para mim, você que me ouve agora, quer ser salvo, quer salvar a sua alma, você quer se salvar. Se você vai em algum lugar que tem escândalo, você sabe que ali tem escândalo, que ali tem mentira. Se você sabe que ali tem coisas erradas que a palavra de Deus não concorda, saia, senão você vai perder a sua alma, a sua salvação. Independente de quem. Se você for em Salmo 49:14, olha o que vai dizer em Salmo 49:14. 49:14 de Salmo diz assim: como ovelha são postos na sepultura, a morte, veja, a morte é o seu pastor. Ele desce diretamente para a cova, onde a sua formosura se consome. A sepultura é o lugar em que habita. De que sepultura se refere aqui a Bíblia? Aonde há escândalo, aonde há divisão, não pode ser considerado como igreja. Lugar onde tem escândalo, divisão, em desacordo da palavra de Deus, discordando da originalidade da palavra de Deus, esses lugares representam a sepultura na vida das ovelhas. Olhe para mim, você que me ouve agora do outro lado. Se você que me ouve é alguém que congrega no lugar onde há divisão, aonde há ódio, aonde há malícia, conforme a Bíblia, aonde há escândalo, saia o quanto antes, porque esse lugar está representando sepultura na sua vida. Não deve ser considerado como igreja, mas sim como sepultura. Todo lugar que é escândalo, pastor da boca suja, que não prega a verdade, que causa ódio no coração das pessoas, que contamina as pessoas, que quer tomar decisões pelas pessoas, que é malicioso, que causa divisão no coração delas, que mente para elas, que engana, que usa maquininha de cartão dentro da igreja. Não está escrito no Evangelho de João, quando Jesus chegou no templo, expulsou os que comercializavam ali dentro, dizendo: não façai da casa do meu pai comércio. A casa do meu pai é a casa de
de oração. Ei, maquininha de cartão é para comércio, não é para igreja. O evangelho não é para tirar das pessoas. Veja, Atos 2,45. O comum do evangelho de Jesus, o normal, o natural do evangelho de Jesus é quem tem ajudar quem precisa. Vai em Atos 2,45 e você vai ver que está escrito: igreja que usa maquininha de cartão é coisa de Satanás, é coisa do diabo, é pastor filho do cão, filho do diabo, não é filho de Deus coisa nenhuma. Escândalo, divisão, discórdia. Se você quer se salvar, sai desses lugares, irmão. A verdade, muitas pessoas se sentem ofendidas. Quando se trata da verdade, muita gente do outro lado fica revoltado. Muitas pessoas do outro lado falam assim: tá dando indireta. Não, essa carapuça serviu, o problema é seu. A gente não pode aceitar o que a palavra de Deus não aceita, não concorda. Se há pecado ali, se há mentira, se há engano, se há discórdia, se há divisão, se há ódio, se há malícia, em especial se há escândalo, sai. Se você não sair, você vai para o inferno com o seu pastor. Aonde há escândalo, independente da igreja, se tem escândalo, você vai para o inferno juntamente com o seu pastor. Você está sendo cúmplice deles. Olha o versículo 18, de 16 de Romanos. Porque esses tais não servem a Cristo nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre, e com suaves palavras lisonja engana o coração dos incautos. Veja, com lisonja a palavra engana o coração das pessoas, mentindo, enganando, tomando decisão por ela, semeando ódio no coração, malícia, divisão, um escândalo atrás do outro, sujando o nome de Jesus, dando nome a falar, dando mau testemunho, dando mau exemplo. Irmão, isso não pode ser chamado de igreja, isso é sepultura. Salmo 49,14. A igreja que causa escândalo, divisão, não pode ser visto como igreja, isso é sepultura. Não é igreja coisa nenhuma. Não está lá em Salmo 49,14? Não sou eu, é a palavra. Se você que me ouve, se você anda nesse tipo de lugar, sai. Se você não sair, você vai perder sua salvação. Você vai para o inferno juntamente com esses pregadores aí, usado pelo diabo, dizendo que é Deus que está usando. Quer que eu te prove mais ainda? Vai em Efésios capítulo 5, versículo 7. Te mostro dentro da Bíblia, diz assim: portanto, não sejais participante com eles, ou seja, não ser participante do erro dos outros. Se você está no lugar que tem escândalo, divisão, em discórdia da palavra de Deus, e você lhe permanece, você está sendo cúmplice, sim, cúmplice do pecado dos outros. Versículo de número 11 do capítulo 5 de Efésios diz assim: e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Você está reprovando o ódio? Você está reprovando o escândalo? Você está reprovando a malícia? Você está reprovando a divisão? Ou você está no meio dessas coisas? Se você está no meio desse tipo de coisa, você vai para o inferno juntamente com o pregador da sua igreja. É a Bíblia que afirma isso. Olha o versículo de número 17 do capítulo 5 de Efésios, 17 não, 13, diz assim: mas todas as coisas, quando reprovada pela luz, se torna manifesta, porque tudo que se manifesta é luz. Todas as coisas, quando reprovada pela luz, que é a luz Jesus, Jesus é a luz. Todas as coisas que têm vindo à tona, escândalo, mau exemplo, mau testemunho, boca suja, divisão, discórdia, ódio, malícia no coração das pessoas, dos crentes, é o próprio Jesus trazendo à tona todas as coisas quando manifesta, ou todas as coisas quando reprovada pela luz. Significa que tudo que está aparecendo no meio do evangelho, estou falando das pessoas erradas, usadas pelo diabo, dizendo que Deus está usando, é o próprio Jesus que está trazendo a luz. É o próprio Jesus que está revelando o que essas pessoas, porque Ele está reprovando o que elas fazem. Todas as coisas, quando reprovada pela luz, se torna manifesta. É o próprio Cristo que tem reprovado e está mostrando para as pessoas se afastarem. Exatamente por causa de Salmo 49,14. Aonde fala que o pastor representa a morte na vida das ovelhas.
E a sepultura é o lugar onde habita. De que sepultura está falando? Onde a pessoa habita? O lugar que muitos congregam, escândalo, divisão, sepultura. Não é igreja coisa nenhuma. Se você que me ouve congrega em algum lugar que tem escândalo, ódio, malícia, usa a Bíblia para tirar das pessoas, sai. Se você não sair, esse pregador é uma sepultura na sua vida e você vai para a sepultura juntamente com ele. Não pode ser salvo. Não sou eu, é a palavra de Deus. Por isso eu finalizo dizendo a você que me ouve: se você vai em algum desses lugares, saia, se afaste enquanto há tempo. Porque se você não se afastar, você vai para a sepultura juntamente com aqueles que causam escândalo, divisão e que usam do nome de Jesus para tirar das pessoas, contaminando as pessoas, levando elas à perdição por contaminar o coração das mesmas. Que você possa pensar nisso. Finalizo deixando um desafio. Quem é o pregador desses aí que tem coragem de vir a público e falar sobre isso? Deus abençoe a todos e que Deus tenha misericórdia dessa nação que se diz crente, só que na verdade muitos não são. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.